annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Laudetur Jesus Christus, in eterno Amém. Hoje, memória litúrgica de São João Maria Vianney, também nos alegramos pelo primeiro aniversário do blog Direto à Sacristia. Sou Eric Massal, seminarista da Arquidiocese de Olinda e Recife e fundador deste blog, que reativamos após um período ocioso. Há um ano era lançada na vastíssima blogosfera católica mais uma página com notícias e artigos católicos. No transcurso deste ano, em parceria com sites e outros blogs, noticiamos importantes acontecimentos e publicamos artigos de peculiar interesse. O reverendíssimo Dom Roberto Lopes renunciou à sua função de abade do tradicional mosteiro São Bento do Rio de Janeiro, devido a motivos internos da comunidade monástica. Os 10 anos de sagração episcopal do arcebispo de Olinda e Recife, Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Saburido, e o centenário da ereção canônica de sua arquidiocese. Vimos quando Bento XVI rezou com o arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, estando ousadamente paramentado com a estola que Leão XIII usou na assinatura do documento que analisou como inválidas as ordenações anglicanas. Isso foi mais eloquente que o eventual uso da tiara papal. No segundo artigo mais visto até hoje, conhecemos as curiosas abadias territoriais, verdadeiras jurisdições independentes como dioceses, e confiadas a superiores de comunidades monásticas, entre eles cistercienses e beneditinos. No terceiro consistório de seu pontificado, o Papa inscreveu novos nomes no colégio cardinalício, desde membros de congregações romanas até arcebispos de importantes arquidioceses. Mais comentários do que a volta da tiara papal ao brasão de Bento XVI, e que agora foi mais uma vez revogada, foi uma tiara com que um rico empresário alemão, devoto do papado, presenteou o pontífice, mas, pelo visto, há mais diplomacia em novamente usar a tiara do que em outras questões da Igreja. Em novembro, a proclamação do dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus completou 60 anos, quando o venerável Papa Pio XII atendeu aos anseios de membros do episcopado e de fiéis do mundo inteiro. Após grande expectativa de muitos e questionamento de alguns, o Papa João Paulo II foi beatificado, sob o olhar emocionante de uma praça de São Pedro lotada de fiéis. Depois da intervenção do Santo Padre, os bispos japoneses revogaram a decisão de expulsar o caminho neocatecumenal de suas dioceses, devido a divergências pastorais. Também os arautos do Evangelho se viram numa polêmica que provocou vários comentários. Após a vacância do vicariato de Sucumbíos no Equador, ser ocupada por um sacerdote do clero da Sociedade Clerical Flos Carmeli dos Arautos, as medidas pastorais adotadas pelos novos evangelizadores e os outros motivos doutrinários fizeram com que os bispos equatorianos decidissem que a partir de agora a assistência pastoral do vicariato fosse de padres diocesanos. Oração pelo sacerdócio e por novas vocações foi o motivo da comemoração do 60º aniversário de ordenação presbiteral de Bento XVI. Cardeais de todo o mundo estavam em Roma no dia 29 de junho passado, para estarem presentes na missa em ação de graças pelo aniversariante,
que também impôs o palio arquiepiscopal aos últimos arcebispos nomeados desde o ano passado. O rito antigo e suas novidades pelo mundo também foram notícia. Com a paternal bênção do Santo Padre, não obstante a insistente incompreensão de alguns, o missal antigo tem se difundido entre os fiéis, até como instrumento da nova evangelização, e tem fortalecido a fé de muitos católicos, principalmente os que não viveram o período pré-conciliar e que são, portanto, nascidos na reforma litúrgica do Vaticano II. Até então desconhecidas, as especulações para o conclave após a morte de Bento XVI começaram, e já de modo intenso, após a nomeação do cardeal Scola para a Arquidiocese de Milão. Outros nomes também somam-se ao do sucessor de Santo Ambrósio. Acompanhamos eventos das monarquias católicas, como o casamento do príncipe Albert II de Mônaco e os funerais do arquiduque Otto da Áustria, que expressaram o secular sentimento religioso da mais importante dinastia da cristandade. Nos boletins cotidianos da Sala de Imprensa da Santa Sé, soubemos de importantes eleições e nomeações episcopais, muitas para o Brasil, e outras atualizações nos organismos da Curia Romana. Se quem deseja ser respeitado também deve respeitar, os organizadores da Parada Gay de São Paulo erraram feio, quando usaram cartazes com modelos parecidos com santos católicos para conciliar o uso de preservativos, e feriram o sentimento religioso de quem é católico e ama a sua fé. Por vários motivos, mantemos a nossa fé. Apesar de muitos se dizerem católicos por tradição, inúmeros apresentam razões eficazes e convincentes de permanecerem fiéis à fé que receberam um dia no batismo. Eu sou católico porque sei que a fé dada pela Igreja perpassa os séculos e está fundada naquela profissão de fé dita por Pedro, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Também amo a minha fé porque posso expressá-la e praticá-la pela beleza da liturgia, que maravilhosamente usa dos mais belos e seguros artífices para elevar a alma a Deus. Finalmente, na fé da Igreja, encontro os meios seguros de salvação. Diante do vasto conteúdo apresentado pelo blog, perguntamos às pessoas: por que você é católico? Sou católico porque a igreja tem os sacramentos pelos quais Jesus se dá e se deixa encontrar. Católica porque eu acredito que a palavra da igreja é verdadeira. Católico porque Cristo instituiu esta santa igreja. Eu sou feliz sendo católica. É a religião que preenche os meus anseios espirituais. Criei na religião católica e hoje eu tenho convicção dessa escolha, uma opção de vida, e eu me sinto muito feliz e integrada em ser católica. Dá uma direção à minha vida. Sou católico porque Cristo me chamou a participar da sua grande família, que é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Católica porque sou praticante, gosto da igreja e das ideias que ela proporciona para cada um de nós que frequenta ela. Feliz por ser católico, por ser a única religião que Jesus Cristo fundou e fundamentado na Sagrada Escritura. Acredito em Deus e acredito nos valores éticos e morais pregados pela Igreja Católica. Sou católico porque na Igreja Católica eu tenho um espaço privilegiado para viver a minha fé de maneira autêntica, livre. Tenho espaço para desenvolver exatamente minha vida, um trabalho que diz respeito a essa proposta que foi nos dada por Jesus Cristo. Motivos. Primeiro, porque nasci numa cultura católica, numa família católica, numa comunidade católica. E segundo, hoje já entendendo das coisas e conhecendo mais, porque entendo que católico significa do mundo inteiro, significa universal. E essa é a vontade de Jesus, que a gente se torne irmão de toda a humanidade. Então a Igreja Católica me ajuda a ter essa dimensão de universalidade. Por isso, sou católico. Se estamos da reta razão, nós poderíamos sim, com certeza, afirmar com peso vital: todos os caminhos levam a Roma. Descartes dizia: cogito ergo sum, penso logo existo. Eu diria, parafraseando: cogito católico sum, penso logo sou católico. A essa pergunta, eu responderia com uma nova pergunta: por que não ser católico? As estatísticas sobre o direito à sacristia apresentadas pelo Google revelam
Foram mais de 20 mil visitas a 224 postagens. O Brasil lidera os números de visualizações, seguido por Portugal, Estados Unidos da América, Itália e Espanha. Até mesmo da cidade do Estado do Vaticano temos visitas. 7. Ao publicar imagens de cerimônias litúrgicas que enchem os olhos de admiração e o coração de fé, o blog mostra aos seus visitantes que nada na igreja pode romper com o seu passado. Que ela é como um homem do evangelho que tira coisas antigas e novas do seu tesouro. A liturgia só nos ajuda a rezar e só exerce a sua função de proximidade a Deus, também por meio dos olhos e dos ouvidos, se ela nos há de vir. Ao contrário, se ela for o resultado da criatividade e do protagonismo dos fiéis do celebrante, assistiremos ao cataclismo espiritual que infelizmente ainda conhecemos em nossos dias, em menor escala, vale salientar. Como autor da maior parte do blog, posso dizer que não é fácil tratar de assuntos sobre liturgia, história eclesiástica e tantos outros que nos fazem amar ainda mais a igreja e ver como é bela e sólida a nossa fé. Ademais, não é nossa intenção abarcar todo o tesouro espírito-cultural que a igreja possui. Talvez isso nem seja possível. Ao escrever sobre os acontecimentos da igreja no mundo e sobre pontos relativos ao credo, desejamos auxiliar na consciência do ser católico e no crescente amor à Santa Mãe Igreja, apresentando a beleza que ensina. Conhecendo em que cremos e seguros na Eucaristia e na devoção à Santíssima Virgem, tal como no famoso sonho de São João Bosco, não teremos o que temer, pois o amor não supõe medo. Enfim, após um ano do blog Direto à Sacristia, queremos agradecer a visita de todos vocês e desejar que também, assistindo ao nosso blog, a fé de vocês seja fortalecida. Obrigado e que Deus nos abençoe.